Lucas 15, a partir do verso 11 diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho cevado porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho cevado para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Amém? A leitura desse texto é uma leitura que já mexe com o nosso coração. Jesus, ele está contando essa história com o objetivo de mostrar como funciona o reino de Deus. E eu já falei várias vezes o contexto, repito para você se encontrar o que Jesus queria ensinar. Jesus tinha 2 públicos aos seus pés: pecadores, resumidamente as prostitutas e os publicanos, cobradores de impostos. Do outro lado, religiosos, os fariseus, saduceus, escribas, os que se achavam santo e os que se achavam pecador. Jesus conta 3 histórias: ovelha perdida, uma ovelha que se perde longe, o pastor vai a longe resgatar, ou seja, os pecadores estão muito longe de Deus, mas o bom pastor vai resgatar. Da dracma perdida, uma mulher que tem um bem precioso, uma moedinha, uma dracma, e ela perde dentro de casa, mas ela levanta os móveis e acha aquela dracma e faz uma grande festa. Ou seja, Jesus está dizendo, uns se perdem longe, outros se perdem perto, e ele finaliza contando essa história, a história do filho pródigo, do Deus amoroso, enfim, como você desejar chamar. Um esbanja tudo longe, vai para longe do pai, desperdiça os bens, e depois volta arrependido. E o outro está dentro de casa, mas também está perdido dentro de casa, e Jesus está dizendo: olha, tem uns que se consideram pecadores porque estão lá, sujos com os porcos. Outros estão perto, mas estão distante do pai também. Todos precisam de resgate. E esse é um texto aonde, de todos os capítulos da Bíblia, talvez seja o que mais nós encontramos a palavra Pai, e nós vamos ver o Senhor fazendo questão de mostrar que o nosso Deus se enquadra e se encaixa perfeitamente nessa figura de Pai. Era 2014, um jovem chegou até mim dizendo: pastor, eu confesso, eu tenho muita dificuldade na igreja de vocês
quando aqui vocês chamam Deus de Pai. E ele abriu o coração. Meu pai era um homem violento. Eu fugi de casa com 14 anos, porque o meu pai espancava todos nós da família. E eu confesso que cada vez que vocês dizem que Deus é Pai, há um bloqueio na minha alma. Era 2018, um casal me procura, enfrentando vários problemas no casamento, principalmente na vida íntima, e aquela mulher também decide abrir o coração. Eu fui abusada pelo meu pai, dos 8 aos 15 anos de idade. Pastor, nas minhas orações eu nunca chamei ou chamo Deus de Pai. Nós vivemos uma época onde a figura paterna ela está rotulada negativamente, distorcida. Algumas pesquisas chegam a dizer que no Brasil 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai nos seus documentos principais. E claro, todas as áreas da vida, olha para a nossa cultura, olha para as novelas, olha para os filmes, olha para tudo, você vai ver que a falta dessa noção da figura paterna, a maneira de Deus, distorce todas as coisas, e sempre há um aceleramento de uma sexualidade, sempre há distorções da família, e assim por diante. Pastor Lediel, mas por que nós afirmamos que Deus é Pai? Porque não é o pastor Lediel ou outro pastor. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus é Pai. O próprio Jesus, quando é questionado a maneira que nós devemos orar, ele vai dizer, então vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Lá na cruz, você vai ver de novo Jesus dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você vai ver os apóstolos entendendo isso, e João, ele vai escrever assim, capítulo 1, no Evangelho de 2 João, capítulo 1, verso 11 ao 12, diz assim: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Paulo, um homem religioso radical, um homem que era perito em todo o Antigo Testamento, um homem que conhecia todos os atributos de Deus depois que ele se converte. Vários momentos ele passa a entender isso, e ele vai escrever aos Efésios capítulo 3, verso 14, dizendo: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele vai escrever em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós vamos ver o próprio Jesus, mais uma vez aplicando a paternidade terrena e fazendo uma comparação com a paternidade divina, ao dizer em Mateus 7,9, qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, dará uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, vos dará boas coisas, quando vocês pedirem. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus é um Pai que nos guia e nos direciona, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João, novamente, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer que esse Deus é um Pai protetor, e ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não atinge. E o último versículo, mais uma vez, Paulo, dizendo que nós somos filhos de Deus e também somos herdeiros. Ele vai dizer em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus,
somos então herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, e se de fato participamos do sofrimento, também participaremos da sua glória. A parábola que nós lemos contada por Jesus, a famosa parábola do filho pródigo, ela nos revela que, mesmo nós encontrando um exemplo de um pai perfeito, os filhos viveram escravizados ou marcados por um sentimento de orfandade. Eu fico imaginando, quanto mais nós, homens imperfeitos, criados por homens imperfeitos, pais imperfeitos, automaticamente nós vamos fazer essa assimilação. E até o final dessa reflexão, eu quero incentivar você a tomar alguns posicionamentos também diante da paternidade terrena que você conhece. Escute isso, escute muito bem isso. Deus sempre foi Pai, e Ele deseja que nós venhamos conhecê-lo como Pai, mas é inevitável que eu e você venhamos aplicar a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus, o conceito de Pai terreno que nós temos, e o nosso adversário sabe isso. Por isso, escute bem, por isso há uma guerra no mundo espiritual. Demônios agem intensamente para quê? Para destruir os homens e o seu papel de paternidade. Porque o nosso adversário sabe, alguém que nasce bloqueado com o seu pai, também trará isso para a sua vida espiritual e terá muito mais dificuldade de entrar em níveis espirituais onde ele precisa reconhecer Deus como Pai. Vocês entendem isso? Amém ou não amém? Talvez, você que está aqui, você teve um péssimo pai terreno, um pai ausente, que quem sabe nunca estava presente nos momentos mais importantes. Quem sabe, como muitos pais fazem hoje, querem compensar a presença com presentes. Quem sabe teu pai era diferente, era autoritário, só mandava, e você cresceu sem ganhar um beijo, um abraço, um cafuné, um colo. Talvez o teu pai era um pai violento, espancador, agressivo, tudo era na violência. Bloqueios foram gerados. Talvez seu pai foi um pai abusador, e marcas na sua vida têm sido profundas, destrutivas. Alguém que era para te amar te prejudicou. Mas é preciso nós entendermos que em Deus é preciso, necessário e possível viver um novo tempo a partir da realidade que Deus é nosso Pai. Eu quero sugerir, não vou colocar aqui porque senão depois nós podemos ter problema na internet, mas eu sugiro você assistir uma música clássica da Kelly Clarkson, Because of You. Because of You. A letra é muito forte e ela fez essa música para o seu pai. Em certo momento ela diz assim: por sua causa, eu acho difícil confiar, não só em mim mesmo, mas em todos à minha volta. Por sua causa, eu tenho medo. A figura paterna tem marcado muitos corações. Mas é importante, através da palavra de Deus, nós entendemos que precisamos desfrutar dessa filiação em Deus, enxergarmos o nosso Deus como Pai. Por que, pastor Lediel, é preciso? Ponto 1, se você gosta de anotar. É preciso. Porque quando você perde a identidade de filho, isso vai resultar numa vida destruída. Quando você perde a identidade de filho, você caminha para uma vida destruída. Olha esse filho mais novo.
ele achou que não precisava do pai. Pai, me dê a minha parte da herança. Estou indo, estou vazando, estou me mandando. Inconscientemente ele está dizendo: eu me basto. Não preciso de você, meu pai. Eu me viro. Agora, é muito interessante, porque a gente não tem os relatos precisos do que aconteceu, mas todos, inclusive o irmão mais velho, já presumiram. Foi para as festanças, foi para as baladas, foi se lançar nos colos das prostitutas. O que o texto está deixando bem claro? Quando tenta suprir o vazio do coração que só o pai e a figura paterna pode preencher, vai tentar colocar alguma coisa no lugar. A vida é assim. E você não precisa olhar para uma história de 2000 anos atrás. Olha para o lado, para a vida de quem você conhece, e você vai ver pessoas atoladas no trabalho, procurando uma definição, um lugar em ser alguma coisa. Interessante que o pastor Aguiar, ele citou aqui a tentação de Jesus. E na tentação de Jesus você vê isso de uma maneira muito clara. A proposta do diabo é a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, ou seja, faça alguma coisa. Ou seja, você fazendo, quem sabe você encontra o seu lugar, transforma as pedras em pães. Não, a segunda proposta: se atira daqui, dá um show, espetáculo, as pessoas vão te aplaudir, um showman. Se tu és filho de Deus, te atira daqui para baixo. Se tu és filho de Deus, te darei todas as coisas. Você percebe que está muito ligado à questão do vazio da paternidade com a busca desenfreada para ocupar alguma coisa no coração. Está aqui o filho pródigo, gastou tudo que ele tinha: amizades, mulherada, bebedeira. Coitado. Ele descobriu que o dinheiro não entra na alma para preencher o vazio do coração. Ele descobriu que amigos não preenchem o vazio do coração. Pelo contrário, esse menino só encontrou desilusão. Os prazeres acabaram junto com o dinheiro. Os amigos foram embora. Ele estava desiludido com ele mesmo. Fracassou. Única coisa que ele conseguiu para sobreviver é tratar porcos. E o texto diz assim: não deixavam ele comer nem a comida dos porcos, abaixo dos porcos. E ele começa a se ver pior do que os empregados da casa do pai, porque ele diz assim: até o menor empregado da casa dos meus pais está vendo melhor do que eu, e eu aqui morrendo de fome. Por outro lado, lá na casa do pai tem um filho mais velho, que também está destruindo a sua vida, porque ele não desenvolveu a identidade de filho e não conhece o amor do pai. Ele morava na casa do pai, mas não tinha o pai como pai. Olha só no verso 29 o que ele vai dizer para o pai, quando vê que o irmão mais novo voltou e o pai fez uma festa: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito. Porque esse filho, ele fica para trabalhar, se ocupa com tantos afazeres e se esquece de desfrutar do amor do pai. Consequentemente, por não conhecer quem é de fato o pai, ele agora está criando uma visão distorcida do pai. Ele está deixando bem claro que o pai é ingrato.
Olha o que ele diz: você nunca me deu nada. Aos olhos desse filho que está em casa, mas não conhece o pai é injusto. Vai fazer uma festa para esse teu filho que desperdiçou tudo? O pai é um bobão. Vai perdoar depois da humilhação que ele te fez? Literalmente, um órfão na casa do pai. Ele também não se realizou com o trabalho. Pelo contrário, estava com o coração cheio de rancor, amargura, e seguiu todas as regras para tentar conquistar algo que já era dele: o amor do pai. Ou seja, ele fazia para tentar um reconhecimento que o pai já tinha lhe dado: o amor, o carinho, a aceitação, a filiação. Tanto que o pai precisa abrir os olhos desse menino e dizer: meu filho, tudo o que eu tenho é teu, você sempre está comigo. Essa história nos revela uma grande verdade: não se tem uma vida abundante se nós não enxergarmos Deus como nosso Pai. Precisamos fazer isso. Por quê, pastor Lediel? Segundo ponto: porque se nós perdemos a identidade de filho, nós temos o nosso propósito de vida comprometido. Literalmente, se eu não sei quem é o meu pai, se eu não tenho a minha identidade como filho de Deus, eu consequentemente não sei quem eu sou. Eu não tenho o senso de pertencimento, algo que lateja no coração de todo ser humano, o senso de pertencimento. Eu sei quem é o meu pai, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o que Ele tem para a minha vida, eu sei que eu sou imagem e semelhança dEle, eu conheço a sua voz, Ele me conhece. Isso muda tudo. É por isso, escute bem, é por isso que tem uma multidão de solitários no meio de multidões. Pessoas que vivem no trabalho cercado de gente, estão na escola, na faculdade cercado de gente, vem na igreja, multidão, mas o coração vive numa solidão angustiante. Ainda falta descobrir quem é em Deus e que Deus é o seu Pai. Quando não se sabe quem é, consequentemente não sabe aonde é a fonte do amor e da aceitação. E daí, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que se torna mendigo de carinho, mendigo de amor, faz de tudo para ouvir um elogio, inventa tudo o que é possível para que alguém dê uns tapinhas nas costas, mas a alma está carente de um amor que só o Pai pode dar. Se nós não termos a nossa identidade de filho, nós também não saberemos qual é o nosso destino, para onde nós vamos. O filho mais novo, não preciso do pai, acabou no meio dos porcos. O filho mais velho se atolou em trabalho e se via como escravos. Deus não tem isso para nós. O que Deus tem para a nossa vida vai muito além disso. Então, pastor Lediel, o que eu preciso fazer? E daí vem o terceiro ponto. Você precisa urgentemente recuperar a sua identidade de filho e descobrir que Deus é Pai.
Você precisa urgentemente fazer uma viagem para dentro de você e identificar os seus bloqueios concernente à figura paterna. Interessante que Jesus, contando essa história, ele faz questão de mostrar que o filho mais novo foi ao fundo do poço. Tratar de porcos numa cultura de judeu é o animal mais imundo. Até hoje os judeus repudiam o animal porco. Jesus estava dizendo, justamente de uma maneira bem clara, quando se cria esses bloqueios, vai para o fundo do poço. E tem pessoas que só lá no fundo do poço vão começar a olhar para a realidade da vida. Esse menino, o texto diz assim, e caindo em si, ele disse, eu voltarei para a casa do meu pai. Ei, identifique os bloqueios. Traga para fora. Traga para fora. Porque quando fala a palavra pai, você não gosta disso? Nenhum pai terreno foi perfeito. O meu não foi, o teu não foi, nenhum foi. Mas talvez algumas pessoas aqui foram traumatizadas pela figura paterna. Você precisa identificar isso para começar a solucionar esse problema. É uma atitude como esse menino fez para iniciar uma grande mudança. Algumas pesquisas nos Estados Unidos têm mostrado que a grande maioria dos ateus, pessoas que não creem em Deus e negam a divindade de Deus, estamos aí por acaso, Deus não existe, grande maioria teve sérios problemas com o pai. Pesquisas revelam que muitos casamentos desarranjados, casamentos arruinados, casamentos falidos, começaram não por amor, mas motivação foi fuga de um pai. Então, identifique os bloqueios. Segundo passo, perdoe. Perdoe. Perdoe o seu pai terreno, para que entulhos começam a sair de uma jornada de paternidade com Deus que o Senhor quer te conduzir. Essa moça de 2018 que veio aqui com o marido, o pai era vivo. E eu falei para ela, quando foi que você teve uma conversa com o teu pai sobre isso? Então deixa eu entender. Você nunca trouxe isso à tona. Nunca. Como que é a convivência de vocês? O mínimo possível. Porque eu tenho filhos, e daí quando tem festa, ele vem. E a vida é um inferno. Não porque nós brigamos, mas porque o meu coração treme, ela dizia. Eu não permito que ele se aproxime muito dos meus filhos. Na mesa, a gente fica em silêncio. Eu falei, você percebeu como isso tem interferido na sua vida hoje, porque está afetando o teu casamento, na tua vida do amanhã, porque os teus filhos estão sendo criados também com o distanciamento da figura do avô? Eu falei, ore, chore sobre isso, abre o teu coração para Deus, confesse para Deus a ira, a raiva, o rancor, a amargura, joga para fora e peça graça para que você olhe no olho do seu pai, só para dizer uma palavra: Pai, eu te perdoo. Você não precisa detalhar o que aconteceu, você não precisa detalhar o que a sua alma chora, não. Pai, eu te perdoo. Aquela mulher, eu fui ver ela alguns meses depois. Ela era uma outra pessoa. O marido era um outro homem. E ela falou para mim, pastor, foi libertador
Quando abri o meu coração, falei para ele: Pai, eu perdoo. Esse homem chorava, pastor Lediel, compulsivamente. E ele revelou que ele estava com uma doença. E depois eu soube que meses depois ele veio a falecer. Mas faleceu leve, e ela ficou bem. E a família foi restaurada, porque liberou perdão. Inconscientemente, nós criamos bloqueio quando nós estamos cheios de rancor e amargura com a figura paterna. Pastor Lediel, já era. O meu pai não é mais vivo, e a minha alma ainda está machucada. Você vai fazer o seguinte: você vai orar sobre isso. Você vai colocar para fora diante de Deus. E você vai escrever uma carta, como se fosse ao seu pai, liberando perdão. Eu te perdoo por isso, por isso, por isso. Depois, em oração, você vai queimar essa carta. E você vai liberar para fora toda a raiva, toda a angústia e toda a amargura. Mas você precisa urgentemente identificar os bloqueios e liberar perdão. Talvez tem pessoas hoje me ouvindo aqui pensando que essa é uma mensagem que fala mais às mulheres. É igual. Homens desenvolvem um coração endurecido por estarem bloqueados nessa área. Homens vestem a máscara da religiosidade para tentar camuflar o vazio no coração. Homens se atolam no trabalho e muitos, escute, muitos se tornam excelentes no que fazem. Mas se você vai vasculhar o coração, se dedicaram tanto para ter um reconhecimento do Pai que nunca tiveram. E o coração está cheio de feridas. Homens que se apoiam numa paternidade que não tiveram com seu pai, para justificar uma vida como pai medíocre. Eu nunca recebi amor, então eu não posso dar. Porque eu sou assim mesmo, eu não consigo dizer que eu te amo, minha esposa, porque não era assim lá em casa. Ei, reconheça, peça perdão, porque isso não pode ser mais desculpa para você viver relacionamentos medíocres, porque há uma fonte de amor plena no Pai Celestial. Identificou? Perdoou? Aceite Deus como seu Pai. A compreensão de Deus como Pai me tira da condição de vitimismo. Me faz saber que eu sou verdadeiramente amado, independente do que falam, pensam, agem sobre a minha vida. Eu sei que eu sou imagem e semelhança do meu Pai, do meu Pai. Quando vem palavras negativas, isso não me destrói, porque eu não estou embasado em elogios, eu não estou baseado, enraizado na minha reputação diante das pessoas. Eu estou embasado quem eu sou no meu Pai, e nele eu sei que eu sou amado. Mais uma vez, a tentação de Jesus. O diabo caiu do cavalo. Jesus não cedeu à tentação, repreendeu o diabo. O diabo caiu do cavalo porque antes da tentação nós temos um outro episódio, que é o episódio do batismo. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e Deus Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha isso. Deus Pai confirmando quem é o seu filho, e é um filho que lhe agrada, um filho que lhe enche
de prazer. Jesus não tinha dúvida quem ele era. Ele teve força para vencer as tentações. Quando você sabe que é amado pelo Pai, que o Pai tem prazer em você, o nosso Pai Celestial, você é revestido de autoridade para repudiar as forças malignas. Saber que você é filho de Deus, imagem e semelhança do Pai, te leva a não aceitar viver uma vida medíocre nessa terra. Descobrir Deus como Pai é uma certeza de segurança plena, mesmo quando estamos cercados de perigos. Ter Deus como Pai é nós sabermos aonde é o nosso lugar, mesmo quando erramos, pecamos, entristecemos o Pai. Nós sabemos que se nós corrermos aos seus pés, Ele estará de braços abertos para receber. Não como escravo, mas colocar a capa de filho, o anel de filho, as sandálias de filho, e ser restaurado plenamente. Eu encerro essa ministração convidando você a viver como filho de Deus, porque Deus é Pai. E é lindo quando nós olhamos para o nosso irmão mais velho, Jesus, que veio nos resgatar ao Pai. Esses dias eu não entendo muito de hebraico, mas eu estava analisando. Jesus foi trocado por um bandido. Você lembra o nome do bandido? Barrabás. Bar é filho. Abás, pai. Abba. Barrabás, filho do Pai. Jesus se entregou. Aconteceu algo não apenas simbólico, mas para nos mostrar que a restauração, a filiação era plena. Jesus morreu para nos fazer filhos de Deus. E qualquer condição que nós venhamos querer viver, que não seja a filiação em Deus, nós não encontraremos plenitude para as nossas vidas.